gente, boa noite. Gostei, todo mundo empolgado. Tá, obrigado. Bom, gente, vocês podem ver que eu não sou palestrante espírita. Eu sou um trabalhador da casa, sou um colaborador. E nós vamos fazer a palestra. Eu não tenho nenhum material de slide pronto, de projeção, mas eu acho que a gente pode bater aqui um bate-papo, uma conversa agradável e tentar desenrolar os temas da melhor maneira possível. Para mim é uma satisfação, uma honra poder compartilhar a nossa experiência com vocês. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Charles, eu sou cirurgião geral, trabalho na cidade e também sou intensivista. Já estou aqui em Macaé há mais ou menos 15 anos e há 4 anos trabalhando aqui na casa. E é importante que vocês entendam isso, porque é a trajetória de alguém que não era ligado à doutrina espírita. A minha família toda é de formação evangélica, e eu, quando vim trabalhar aqui na casa, eu era ateu, um agnóstico. Eu não tinha, realmente deixei de acreditar nessas coisas espirituais. Eu acreditava apenas na ciência e no que os meus olhos limitados podiam ver. Então, tive a oportunidade de começar a frequentar essa casa através de um amigo, Alain, que é espírita, que é pediatra, e foi me auxiliando nesse conhecimento. Vim até a casa por outros meios que eu vou depois esclarecer para vocês em outra oportunidade, e recebi o convite para começar a ir na sala 1, que é a sala de tratamento. Como vocês devem saber, a casa possui 2 salas, a semelhança da nossa casa irmã, que é o Frei Luiz. Então, nós temos uma sala 1, que é a sala de tratamento médico espiritual, e a sala 2, que é a sala de passe, magnetização e desobsessão. E eu entrei naquela sala com um tom, um olhar de curiosidade, como todos aqui podem ter. O que será que acontece naquela sala? Como que será que é o doutor? Como é que ele fala enrolado? Foram o que me falaram. Você não vai entender nada do que ele fala. Falei, olha, eu vou entrar e vou ver o que acontece, porque afinal de contas, eu sou um médico, eu me formei em 2000, então eu acho que naquela sala ninguém deve saber mais de medicina, de cirurgia do que eu. Então eu entrei muito tranquilo, sabendo que, bom, não é possível que essas pessoas aqui, elas não têm conhecimento médico científico. Então, e se eu vir qualquer tipo de sinal de charlatanismo, eu pulo fora, porque afinal de contas, eu sei, né, ver através dos meus olhos da ciência como as coisas se processam. Então, se eu observar qualquer sinal de charlatanismo, eu caio fora. Lá se vão 4 anos e eu ainda não consigo entender direito o que acontece lá dentro. Estou tentando aprender. Aliás, vislumbrar por uma festa. Como diz Paulo de Tarso, eu vejo ainda por uma pequena abertura da janela. Eu não consigo entender direito. Vemos em parte, mas então veremos o todo, em algum momento. E eu entrei na sala, eu tinha um paciente oncológico, que pela primeira vez eu tive a oportunidade de tentar unir as 2 medicinas. Ok. E eu fiz um chamado para essa paciente. Olha, você tem um tumor, a gente vai fazer uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia debilitante, é um tumor de reto, e a gente já tinha feito 2 cirurgias, o tumor tinha voltado, e a gente ia fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia de uma colostomia definitiva. Ia ter que tirar o reto e ficar com uma bolsinha. Né? E isso realmente, para quem sabe o que é uma colostomia, ou tem pacientes oncológicos, já operaram, sabe o que é. Né? E essa bolsinha seria permanente. Então, eu tomei coragem e falei, olha, ou intuído pelos mentores e os espíritos benfeitores que nos acompanham, de fazer o convite.
vamos fazer um tratamento espiritual adjuvante, porque a medicina terrestre ela possui o tratamento adjuvante antes da cirurgia, né? Existe o tratamento com radioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de adjuvância, neoadjuvância. Então, vamos fazer um tratamento neoadjuvante com a terapia espírita? Você não tem nada a perder. Mas é preciso ter muita confiança nos pacientes, porque eles podem entender errado. Eles podem entender como, se você não tem confiança no que está fazendo no trabalho médico, que não é isso, eles podem achar que você tenta misturar a medicina com a parte espiritual, com o curandeirismo, que também não é isso. Então, é preciso ter muita cautela, muita parcimônia para poder se comunicar com os pacientes, para que eles não entendam errado. Bom, como eu dizia, eu não sou palestrante, não tenho material, então vamos nos desenvolvendo de acordo com as orientações dos nossos mentores. Bom, então ela veio, ela deitou na maca e o doutor começou a fazer as primeiras avaliações. E ele me perguntou, qual o estágio do tumor, Dimitrov, me chamo de Dimitrov. Eu falei, olha, no momento, um estágio 3. Ok, mas não tem metástase ainda, né? Eu vi que não tem metástase. Falei, não. E começou a fazer uma série de perguntas, aspecto médico. E algumas eu fui respondendo e as outras não soube responder. E logo aquela certeza que não havia ninguém naquela sala que soubesse mais de cirurgia, de medicina que eu, acabou. Quando ele começou a fazer perguntas que eu, um cirurgião intensivista, não sabia responder da parte médica, não da parte espírita, da parte espírita eu não sabia nada, mas da parte médica eu comecei a perceber algo acontecendo aqui. O que eu não sei o que é, mas tem algo muito estranho acontecendo aqui. Não é possível que um médium ou um que não sabe medicina, ou os médiums que trabalham na sala que não conhecem medicina, quando incorporados com essas entidades, sabem mais medicina que eu. Me explica, porque ele vai para a faculdade. Porque aqueles alunos a gente ensina, eles não aprendem. Porque eu sou preceptor na cirurgia geral, então nós temos alunos nas enfermarias. E alguns a gente explica 10 vezes e a pessoa não entende. E essas pessoas aqui, durante o transe mediúnico, elas sabem mais do que eu. Aí eu comecei a perceber que algo realmente fantástico, espiritual, divino estava acontecendo aqui. E começou o nosso processo de estudo, de acompanhamento. E as nossas conversas com o doutor e a troca de conhecimentos. Eu vi uma palestra, uma vez, do Paulo César Fructuoso, esse nome todos devem conhecer. Se não conhecem, procurem, investiguem, que é uma figura sensacional, um médico, cirurgião oncológico do movimento espírita também. E ele falou uma coisa muito interessante que eu vou repetir para vocês, são palavras dele. Até o momento, ninguém nunca voltou do lado de lá para dizer como funcionam as coisas. Agora, imagina que alguém volte do lado de lá para conversar com vocês como que as coisas realmente ocorrem. Agora, imagina que essa pessoa seja um médico, um cientista, e que converse com você, aliás, comigo, de igual para igual, de médico para médico. Só que ele tem informações privilegiadas, que vêm do outro lado. E agora, que imagine se a conversa dure por 4 anos. O tempo de uma faculdade de medicina são 6 anos. Ou indo para o 5º ano agora. E é isso que se processa lá. Essa aqui é a minha, como eu fico perplexo. São 4, 5 anos de conversa com um médico do outro lado, que vem tentar nos ensinar como funciona a medicina espiritual. E uma certeza eu tenho, a medicina terrena, ela trata somente sintomas. Nós não conseguimos ir a fundo. Nós tratamos sintomas.
Nós tratamos pessoas que têm sintomas e nós aliviamos os sintomas dessas pessoas. Nenhum remédio terreno cura. Você trata a hipertensão, você trata a diabetes, você trata a artrite, você trata todas as doenças, mas você não consegue curar, porque o começo dessas doenças não está no corpo, está na parte perispiritual, está na alma. Veja bem, vou dar um exemplo. Vamos dizer que comece uma infiltração na parede. Depois de muito tempo que um cano estoure ali, fure e comece a vir uma infiltração. E você olha para a parede, nossa, tem uma infiltração aqui. Eu vou pintar a parede. E depois aparece outra infiltração. E você pinta a parede de novo. E a filtração reaparece, você pinta a parede de novo. Porque o problema não está na parede, está num cano furado dentro da parede. Agora imagine que esse cano furado são débitos de vidas passadas, que permeiam profundamente nos corpos espirituais, que você vem carregando das últimas 3 encarnações. E essa infiltração são as doenças no corpo, que nós tentamos amenizar com os remédios, com os antihipertensivos, com antidepressivos, com remédios para diabetes, para artrite, para dor. Uma dor que começa na alma. Enquanto a medicina terrena continuar tratando os sintomas, as pessoas continuarão doentes, enfermas, infelizes. A depressão é uma doença que acomete de uma prevalência das maiores do globo terrestre e que movimenta, dentro da indústria farmacêutica, bilhões de dólares em tratamentos que mantêm a pessoa controlada. Mas se você tratar realmente e curar essas pessoas, o que será dos bilhões e bilhões de dólares investidos? Para onde vão? Como manter e movimentar essa indústria farmacêutica se as pessoas realmente forem curadas e não permanecerem sendo tratadas? Então, no grande desafio do mundo de regeneração, será uma medicina integral, uma medicina onde as pessoas sejam tratadas de forma integral, corpo, mente e alma. Tudo isso é o desafio do nosso mundo de regeneração. Nosso trabalho aqui, os pacientes chegam, não sei se todos aqui conhecem nosso trabalho da casa, ou estão acostumados, ou passam pela sala 1, mas é um grande misticismo em relação à sala 1. Os pacientes são admitidos, são triados no atendimento fraterno e são orientados a vir nos procurar. Como a casa é pequena, nós fazemos uma avaliação, quando possível, destes pacientes com seus exames. De preferência, aliás, de maneira precípua, nenhum paciente pode começar um tratamento sem trazer os exames. Nós temos que ter certeza dos seus diagnósticos e, principalmente, que eles estão sendo tratados pela medicina terrena. O tratamento espiritual, ele não é para a pessoa abandonar o tratamento médico. Muitas vezes a medicina espiritual é para ajudar naquilo que a medicina terrena não conseguiu resolver. Mas nós pedimos sempre ter um acompanhamento médico com seus médicos assistentes. Depois de feita essa triagem, nós avaliamos cada caso, vemos os exames e tentamos traçar uma estratégia de tratamento para essas pessoas. E temos pacientes oncológicos, com câncer, com artrite reumatoide, com doenças mais simples e mais severas. Pacientes que estão perdendo a visão, pacientes que não conseguem mais andar, pacientes que estão prestes a ser submetidos a uma cirurgia, pacientes que perderam a esperança no tratamento ou na cura. Nós triamos os pacientes que vão passar pela sala de acordo com as suas necessidades para cada médium. Veja, todos os médiums são importantes, todos os pacientes serão tratados igualmente. E assim que o paciente deita na maca, começamos então o intercâmbio com o mundo espiritual.
e vamos recebendo as orientações quanto ao processo de saúde e doença de cada paciente. E percebemos que muitas vezes as doenças não começaram nessa vida. Muitas vezes percebemos que a doença começou na vida passada ou até 3 encarnações. Geralmente, o que nós estamos vivendo aqui, hoje, é o fruto dos nossos bons ou maus atos realizados nas últimas 3 encarnações. 3 reencarnações de profundidade. Estamos aqui ainda vivendo as consequências dos nossos atos de 3 reencarnações. Portanto, tudo aquilo que fizermos hoje, todas as nossas decisões, nossos atos mal pensados, nossas vidas vividas de maneira intempestiva, vão refletir no nosso perispírito 3 reencarnações para frente. Então pense muito bem antes de tomar uma decisão. Uma decisão que pode afetar não só a sua vida agora, mas suas próximas 3 reencarnações. E esses débitos que vão sendo acumulados de encarnação para encarnação, começam a se refletir no nosso físico hoje. Na tendência a doenças, a depressão, a doenças emocionais, a transtornos emocionais, pânico, depressão, doenças reumatológicas, doenças cardíacas, suicídios em vindas pregressas que carregam com si lesões tão graves no perispírito que são capazes de afetar a conformação do órgão intraútero. Se você pensar dentro da Bíblia, da lei mosaica, da Bíblia, do Torá, ou de todas as religiões que pensam num Deus monoteísta, qual é os atributos da divindade? Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, consciente, então ele pode tudo, sabe de tudo, está em todo lugar. Então, como eu vejo às vezes no hospital uma comoção porque nasceu uma criança, como por exemplo com uma gastrosquise. A gastrosquise é um defeito na parede abdominal, onde todo o intestino nasce do lado de fora da criança. É um defeito que nasce com a criança, uma falha do desenvolvimento do fechamento do tubo. E a parede abdominal se desenvolve aberta e os órgãos para fora da barriga. Bom, o que fez essa criança para ter nascido dessa forma? Que pecados que ela cometeu? Vou falar assim de pecado, né, para a gente ter uma ideia. No Espiritismo a gente não fala de pecado. A gente fala de erros, acertos. Mas o que essa criança fez dentro de uma visão, digamos, religiosa, monoteísta, para ter nascido dessa forma? Ou como os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, o que fez esse homem para ter nascido cego? Quem pecou, ele ou seus pais? Nenhum dos dois. Ele nasceu cego assim para que nele se fizessem obras do Senhor. Bom, e se na Bíblia eles perguntam quem pecou para ter nascido cego? Ele pecou ou seus pais? Quem pecou para que essa criança tenha nascido com essa malformação congênita, grave, com o intestino para fora? Ela? Seus pais? E se você pensa num ser, num Deus todo bondoso, todo onisciente, onipresente, então por que Deus permitiu que uma criança inocente sofra? Se você não conseguir olhar isso aos olhos do Espiritismo, aos olhos das pluralidades das existências, das reencarnações, você não consegue entender que Deus, sim, Ele é benevolente, Ele é onipresente, onisciente. E Ele permite que, através da depuração das reencarnações, nós possamos nos educar, não é punir. As pessoas pensam em punição, em pecado, não é punir, é nos reeducar. A força do chamado reencarnatório dentro do processo do reajuste, da reeducação, de acordo com as nossas falhas, com os nossos acertos e erros. Então eu posso dizer que ninguém pecou, no caso dessa criança. Simplesmente pode ser um reajuste
um reajuste reencarnatório, assim como crianças que nascem com câncer. Se a criança nasceu com câncer, esse câncer se desenvolveu dentro da barriga da mãe. O que fez essa criança? Ou que Deus, será que Deus não viu isso? Será que não pôde perceber que essa criança estava nascendo assim? Bom, quando você começa a estudar a doutrina, você começa a perceber as consequências dos nossos atos dentro desse processo reencarnatório. Voltando a essa paciente, depois de ter sido questionado e receber uma aula dos espíritos, e eu comecei a perceber, dentro da minha vaidade, da minha ignorância, da questão de que não havia mais ninguém nessa sala que pode ser mais inteligente que eu, ou que saiba mais de medicina ou de cirurgia que eu me coloquei no meu lugar e resolvi esvaziar a minha mente para poder entender o que estava acontecendo. Ou como dizem os budistas, não dá para encher um copo que já está cheio. Então me coloquei na minha simplicidade, no meu lugar, e comecei a aprender com eles. Essa paciente, após várias intervenções espirituais, onde foram feitos vários curativos espirituais, em que o doutor gosta muito de utilizar chamados anéis de magnésio para poder isolar o tumor. O tumor foi isolado dentro da região retal. E através de algumas cirurgias, procedimentos espirituais, conseguiu-se controlar a lesão. Essa paciente ficou curada, né? Só para não alongar, ela ficou curada. E quando a gente foi fazer a cirurgia, o tumor não tinha mais, tinha regredido. Não foi necessária cirurgia, nem colostomia, e depois de 4 anos, isso foi no começo do lar, aqui, na minha entrada no lar. Depois de 4 anos, a gente continua fazendo o follow-up, o segmento, e com 4 anos, a ressonância, a colonoscopia, tudo normal. Eu acho que esse caso veio para poder abrir a minha mente e entender que tem certas coisas que a gente não consegue explicar, mas só porque você não está vendo alguma coisa, não quer dizer que ela não exista. E só porque você não consegue explicar alguma coisa, que não há alguma coisa por aí. Vários pacientes passam pela sala, a gente não pode entrar em muitos detalhes, porque as pessoas acabam se reconhecendo nos casos, nos exemplos que nós damos. Mas muitas vezes, casos como, por exemplo, de autoextermínio em outras vidas, se refletem muito nas doenças que os pacientes têm hoje. Por exemplo, pessoas que atentaram contra a própria vida em outras vidas, elas nascem desenvolvendo cardiopatia, miocardiopatia dilatada, alterações na condução elétrica, arritmias. Pacientes com 20 anos têm insuficiência cardíaca, grau 4, que precisam de transplante cardíaco. Ou pacientes que fizeram muito mal semelhante, utilizando ou a ciência ou outros instrumentos, que lesaram o coração de do seu irmão, do seu semelhante, que hoje vem com as consequências dos seus atos no próprio coração, no seu próprio organismo físico. Pessoas que atentam contra a própria vida, ou atentaram com um enforcamento, quebrando assim a coluna cervical, vem com a paralisia, contendo a paralisia, que não pode hoje movimentar os membros superiores e inferiores. Pessoas que ingeriram líquidos corrosivos, veneno, para o autoextermínio, e que hoje vêm com doenças relacionadas à trombose das veias mesentéricas, ou doença de Crohn. Enfim, uma série de doenças, às vezes congênitas, elas têm sua origem lá remotamente, em outras vidas. E por aí vai. É claro que nem todas as doenças estão originadas em outras vidas, mas sim, também nos atos de hoje. Porque todo o material genético nosso está mapeado. Eu perguntei para o doutor, até onde nós conseguimos ver? Até onde vocês veem? Quando vocês olham para a gente, vocês enxergam aonde? Vocês enxergam os vasos, os nervos? Sim. Vocês conseguem ver as células? Conseguimos.
E até onde na célula você consegue ver? Nós conseguimos ver os genes de cada um. E conseguimos ver o material genético de cada pessoa que entra aqui nessa sala. E esse mapeamento começa aqui na sala 2, quando vocês tomam um passe. Por isso que é muito importante tomar o passe no domingo, antes do tratamento. Porque aqui começa a se formar um link energético com cada um que vai ser tratado. E em desdobramento, essas pessoas são levadas até hospitais espirituais. Muitas vezes funcionam acima do lar. E essas pessoas começam a ser tratadas em espírito, em sonho, em desdobramento, no dia anterior. E essa ligação energética é feita no passe. Então, quando a pessoa chega na sala que não tomou o passe, a primeira coisa que o doutor pergunta é: você tomou o passe? Não está preparado. Não está preparado. Não está preparado porque não houve a limpeza energética no passe. Não houve o magnetismo do passe. E essa pessoa não foi levada em desdobramento durante a noite para ser tratada, aonde eles têm consciência do que está acontecendo e nós também temos consciência, porque nós em sonho também somos levados a esse tratamento e temos contato com cada paciente para podermos sermos intuídos na sala. Então, o que as pessoas pensam que é uma coisa que não tem importância, que é o passe magnético antes do tratamento, na sala 1, é de suma importância, porque muitas vezes o doutor não consegue tratar o paciente se ele não passou pelo magnetismo, ou pela sala 2 para o passe, porque não foi feito a triagem, não foi feito o tratamento, nem esse link com essa harmonização. Então eles sabem e não conseguem tratar de maneira adequada. Daí a importância. E nós ficamos assim, ué, não sei se tomou o passe, sim, ele falou que tomou passe, não tomou passe, não. E aquela sala é escura, porque eu não sei se vocês sabem, nós trabalhamos com uma energia, um fluido chamado ectoplasma. O ectoplasma é uma substância volátil, sutil, produzida, dizem, estamos ainda estudando, através da oxigenação da mitocôndria, e passa pelo duplo etérito, e é produzido pelo duplo etérito e exalado pelos médiums na câmara de doação de ectoplasma, e esse ectoplasma é condensado à semelhança de quem doa sangue. E a doação de ectoplasma se faz espontaneamente pelos orifícios naturais do corpo. O ectoplasma, então, é coletado, processado nas suas diversas frações e utilizado para fazer os tratamentos. Só que o ectoplasma é muito sensível à ação do calor e da luz, desse espectro de luz aqui. Então, o ambiente para o tratamento tem que ser refrigerado, porque senão destrói o ectoplasma. Por isso que a sala é fria, por isso que a gente pede para trazer um casaco. E a luz que melhor dá para trabalhar com o ectoplasma é o espectro vermelho. Por isso que a gente fica com as lanterninhas de vermelho na sala. A luz vermelha é o que destrói menos o ectoplasma. Então, aquela sala é extremamente escura. E mesmo depois que a gente entra no ambiente escuro, a gente não enxerga nada, correto? Então, a gente começa a produzir um hormônio, digamos, hormônio, que é a vitamina A, ligado à vitamina A, que é a rodopsina, que faz com que a nossa retina aumente a sensibilidade à luz. Então, a gente começa a enxergar um pouquinho melhor na sala. Só que esse pouquinho melhor é o melhor para você poder não tropeçar e cair, porque eu continuo não enxergando nada. E não dá para ver nada, não dá para enxergar nada. E as pessoas que entram lá sabem disso. Se não forem guiadas pelas mãos, elas não enxergam nada. Mas os espíritos não precisam dessa luz do espectro visível para poder enxergar, para poder ver o que passa na cabeça de cada um. Muitas vezes o doutor pede, deite, respire profundamente 3 vezes, pense em Jesus. Essa respiração profunda 3 vezes é para tentar acalmar o coração das pessoas
e tentar entrar num estado superior de concentração para poder acalmar o coração e poder iniciar o tratamento. Às vezes o excesso de pensamento atrapalha. E muitas vezes a gente pede também para iluminar o órgão acometido, pulmão, coração, rins, e mentalize seu órgão. E nesse processo de mentalização, o que o doutor fala para a gente é, no momento em que ele começou a mentalizar o órgão acometido, uma luz toma conta do órgão que vai se iluminando e vai se clareando, e muitas coisas, muitas doenças acometidas na região perispiritual começam a se tornar lúcida para a gente. E nós conseguimos começar a tratar apenas com a mudança do magnetismo e do pensamento. Só que ele deixou claro ali que este tipo de coisa nós podemos fazer a todo momento. Assim como os bons pensamentos são capazes de iluminar um órgão doente e ajudar no seu tratamento, melhorando o padrão vibracional das células, de forma que os curativos espirituais que eles colocam consigam aderir. Os nossos maus pensamentos, toda palavra de ódio é uma pedra que você coloca na sua frente para tropeçar. E essas influências energéticas, a semelhança de dardos mentais, começam a bombardear os órgãos-chave, assim como o diabetes e hipertensão começam a bombardear as coronárias e as artérias cerebrais e a carótida. E os órgãos começam a adoecer simplesmente pelas ideias de monoideísmo, as ideias viciosas, que nós não temos como controlar. Como uma música que fica na nossa cabeça, você não quer ouvir aquela música, mas você começa a pensar naquela música o dia inteiro. Essas ideias, elas começam a bombardear nossos órgãos. Coração, rim, pulmão, fígado. Levando a adoecimento. E depois você está todo doente e não sabe como isso aconteceu, meu Deus. Pois eu vou à casa espírita, eu vou ao templo, eu vou à igreja, eu oro. E eu não sei como é que eu estou adoecendo tão rápido o tempo todo. Eu saio de uma doença, entro na outra, eu saio de uma doença, entro na outra. Eu curo uma dor aqui, uma dor no joelho vai para a coluna, da coluna vai para a cervical. Tem paciente que entra no consultório da gente, e você pergunta, o que aconteceu? Ele bota um calhamaço de exames e fala, doutor, você é minha última esperança. Aí você treme. Você treme porque ele já passou pelo neuro, pelo cardiologista, pelo reumatologista, pelo nefrologista, pelo ortopedista. E nenhum deles deu jeito. Ele senta e fala assim, doutor, esses são meus exames, você é minha última esperança. Porém, nosso padrão mental é um dos maiores responsáveis pelo nosso processo de adoecimento ou de cura. Assim como nós podemos iluminar nossos órgãos internos, mudando o padrão vibracional, fazendo que as células vibrem de um modo positivo, nós podemos também nos adoecer e adoecer as pessoas ao redor. Existem pessoas que você chega perto e elas irradiam uma aura de felicidade, você se sente bem. E pessoas que falam com uma fala mansa, uma tranquilidade, passam uma paz, e você conversa 10 minutos com aquela pessoa, você sai revigorado. Que energia boa que essa pessoa tem, né? Porque o campo de interferência energética daquela pessoa é muito maior que ela. Ao entrar e começar a vibrar naquele campo energético, você melhora, só de pensar nisso. Agora, a amplitude negativa disso também existe. Há pessoas que você chega perto, você começa a passar mal, e começa a suar, e ter calafrio, e dor no estômago, e torce a barriga, você, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Agora, se essa pessoa é capaz de fazer isso com você que está do lado dela, imagine com os órgãos internos.
E uma pessoa dessa nunca está bem, ela está cheia de doenças, está cheia de problemas e nunca consegue sair. Onde eu quero chegar? O tratamento, a nossa mudança para o ser integral, da medicina integral, só é possível com a mudança do padrão vibracional de cada um. Porque a pessoa vai no médico e espera que ele dê um comprimido mágico que o melhore sem esforço algum. E eu tenho parentes que acham disso. Eu tenho parentes que pensam que vão à casa espírita, ou que tiveram algum tipo de atendimento, e estão revoltados porque não melhoraram. Porque vão procurar o atendimento médico espírita como se procura atendimento médico, onde eu posso comprar um remédio na farmácia e tentar melhorar. Mas não é assim que ocorre. Existe a fé de cada um, existe o merecimento de quem está sendo tratado. E na maior parte das vezes, é o merecimento de quem está pedindo por aquela pessoa. Isso influi muito. Se não houver um padrão, uma mudança do padrão vibracional, nós não conseguiremos alcançar a medicina do mundo regenerado. Porque a medicina do mundo regenerado conta com onde cada um é veículo de cura para si mesmo. E se nós continuarmos com essa visão dessa medicina, onde eu tomo um remédio e me curo, continuaremos adoecendo. Eu sou um cirurgião, eu sou um médico que é técnico. Cirurgião dizem que, os colegas que falam, que o cirurgião é o único médico que já vem no superlativo. Porque você não conhece clinicão, gastrão, né? Cardiologistão, ortopedistão. O cirurgião ele já vem no ão, já vem no superlativo. Então a confiança que nós temos nas nossas mãos para curar é muito grande. Só que nós nos deparamos com muitas situações onde a gente não consegue ir além da matéria, do que a matéria nos impede, nos limita. Então, para mim, de uma visão muito técnica cartesiana, aonde eu só confiava na minha mão e nos meus olhos podiam ver, e de repente começar a trabalhar num mundo onde eu tinha que trabalhar com a intuição, com a energia, com a subjetividade, e principalmente a não depender de mim, depender da orientação dos mentores espirituais. Eu acho que isso que é o mais difícil para o médico, para o cirurgião. Admitir a nossa limitação, admitir que as coisas não dependem só das nossas mãos, do poder que a gente tem de operar, e que nós estamos sim, que nós precisamos sim da ajuda dos nossos irmãos espirituais, que nos tratam, nos ajudam no tratamento. Os nossos irmãos espirituais nos dizem que a medicina do além está 500 anos na nossa frente. A tecnologia em si, 500 anos. Então, quando uma tecnologia nasce no planeta Terra, é porque eles permitiram que cientistas encarnassem com o compromisso de trazer essa tecnologia para cá. Quando um médico desenvolve uma vacina que vai curar bilhões de pessoas, é porque ele já veio com esse compromisso de trazer isso para a gente. Então, não vem nada para a gente daqui que não tenha sido criado lá e permitido que viesse. E com essa tecnologia de 500 anos na nossa frente, um pouquinho, 0,1%, eles tentam passar para a gente na sala com as nossas limitações. Uma vez, tratando um paciente com câncer na sala, um câncer de intestino, ele falou assim para mim: olha, Dimitrov, nós estamos aqui cuidando desse paciente, então vamos fazer uma cirurgia no perispírito dele. Porque se você operar somente o órgão físico, o órgão doente
no perispírito continua. Por exemplo, se você opera a vesícula de uma pessoa, tirou a vesícula, o seu perispírito continua com vesícula, doente. Se você tira um órgão, como por exemplo um rim ou baço, o seu corpo espiritual continua com aquele órgão doente, causando problemas. O fígado é um órgão que processa muitas emoções. As emoções passam pelo fígado. Então, pessoas que são atormentadas por emoções, por raiva, rancor, essas emoções caem na corrente sanguínea. Olha como é difícil para mim, para um médico, falar que a emoção cai na corrente sanguínea. Tem 4 anos para poder admitir uma coisa dessa e falar em público. E são filtrados pelo fígado, que é o órgão que filtra as emoções. E se vão se cristalizar em quê? Em cálculos, que são acumulados na vesícula, que fica doente. Então, do aspecto energético, perispiritual, os cálculos de vesícula nada mais são do que cristalizações das emoções ruins que são filtradas pelo fígado e são depositados na vesícula. E ao operar a vesícula, nós tiramos a vesícula. E para onde vão essas emoções ruins? Serão cristalizadas como entupimento de coronárias, cálculos renais ou cânceres. Então, se você não tratar o órgão espiritual antes de tirar o órgão físico, a doença continua. É por isso que nós fazemos tratamento espiritual antes das cirurgias. Facilita o pós-operatório, reduz o índice de complicação e, principalmente, ajuda a evitar que você adoeça em outros órgãos, já que você tirou o órgão físico, que era o mata-borrão daquelas condições psíquicas suas. Então, já que você não tem o local de descarte dessas doenças, elas vão se acumular em outro lugar. E esse outro lugar provavelmente vai ser ou câncer, ou uma doença coronariana, ou outra coisa. Ele estava falando comigo, já estamos preparando o perispírito desse paciente, porque ele vai ser operado, vai sofrer uma colectomia. Então, nós estamos tirando o órgão doente no perispírito, para que ele não volte a adoecer após a cirurgia. A cirurgia vai ser bem sucedida. Aí ele perguntou, você consegue tirar na sua cirurgia terrena a parte do intestino e construir uma outra? Como é que você faz? Eu falei assim, olha, doutor, nós tiramos a doença e costuramos o intestino de novo um no outro. Mas você não reconstrói o intestino inteiro que você tirou. Você não consegue? Eu falei, não, claro que não. Nós conseguimos. Aí eu senti que nós conseguimos. Você não consegue ainda? Ué, nós conseguimos. Tem que ouvir isso, né? Nossa. Bom, enfim, esse paciente ele ficou bem. Esse é um paciente que é até conhecido meu. Ele fez a colectomia e depois ele ficou temporariamente com a bolsinha, reverteu e está livre de doença. A cirurgia foi bem sucedida. Era um médico, tá? Graças a Deus. Mas é preciso que vocês entendam que tudo que eles fazem na sala precisa que você fique num estado de vibração ótimo depois. Porque os curativos, entre aspas, energéticos que eles colocam, vão permanecer até a próxima semana, da dependência de que o padrão vibracional das suas células seja compatível com aquele curativo. E muitas vezes ele chega na sala e fala, olha, infelizmente o curativo caiu. Não caiu por quê, doutor? Porque o paciente não conseguiu manter este padrão vibracional que ele tem aqui na sala. Porque na sala, diante daquela situação toda, ele consegue. Mas depois, com as vicissitudes e intempéries da vida, durante a semana, na terça-feira, ele já esqueceu tudo que ele passou aqui. E o pior é o paciente que se curou
Porque o paciente se curou, ele acha que se curou pro resto da vida. E que ele, pronto, agora eu posso desencarnar, que eu vou chegar lá, no nosso lar, me abracem, eu estou curado. Porque quando não há mais o fardo da doença, o espinho na carne, te alertando o tempo todo da nossa condição de ser humano, é muito fácil esquecer. Quando você tem uma doença, um espinho na carne, é muito mais fácil lembrar que tem que vir à casa espírita. É muito mais fácil lembrar que você tem que orar e pedir a Deus. É muito mais fácil lembrar que você tem que vir tomar o passe, ou que você tem que ser uma boa pessoa. Mas quando não há mais o fardo da doença, quando você se vê livre das suas complicações, o seu padrão vibracional muda, e muitas vezes para pior. Então, muitas vezes, algumas condições são benéficas, como um lembrete da nossa condição de ser humano, nossa fragilidade, e de como que nós temos que mudar nossa forma de pensar. Se eu fosse falar de todos os casos que passaram pela sala, nós ficaríamos aqui até amanhã discorrendo sobre esses assuntos, de como a semelhança dos tratamentos atuais são feitas próteses energéticas de ectoplasma, que são colocadas entre um disco vertebral e outro, para poder sustentar o disco vertebral doente, onde sustenta as vértebras. E às vezes você vê um paciente onde a ressonância mostra uma hérnia de disco extrusa, com compressão medular. E esse paciente está andando sem dor. E você pensa, como é possível que ele tenha melhorado? Já que esta ressonância mostra uma compressão medular, mas o paciente não tem sintomas. E eles nos demonstram na sala como isso é feito. Como que eles preparam próteses de ectoplasma e colocam no corpo de forma a sustentar a parte energética. E a parte energética sustentada consegue refletir no físico, levando a melhora. Então a melhora tem que ser no perispírito. A melhora tem que ser no espírito para poder se refletir no físico. Se você só tratar o físico, você não tratou o espírito. E o espírito doente vai arrumar um jeito de poder exteriorizar no físico as doenças da alma. A gente ficou de dividir hoje o nosso seminário. Graças a Deus não vai ser necessário, né, Cristina? Mas acabei me alongando mais do que eu deveria. E, como eu disse, eu sou um colaborador da casa, não sou palestrante espírita, mas tive aqui a oportunidade de começar a compartilhar, dentro do que pode ser um ciclo de palestras para o futuro, não sei, as nossas experiências com os pacientes dentro da sala 1, do que é o tratamento médico espírita, do que se trata, e como que os espíritos atuam para tentar tratar as nossas doenças. Já passei um pouquinho do horário, eu peço desculpa por ter começado tarde, afinal de contas foi uma intercorrência, e fico muito feliz de começar a introduzir esse assunto para vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades de continuar esse bate-papo, que para mim não foi uma palestra, foi uma conversa amigável com vocês. É assim que eu vejo. Agradeço demais a oportunidade e anseio pelo reencontro com vocês aqui. Muito obrigado. Antes de começar a prece, eu disse, graças a Deus, né, não precisou que eu me responsabilizasse. Apesar que o Dr. Bezerra, uma ocasião, disse que o que nós já sabemos fazer, já sabemos. O que nós precisamos aprender, precisamos exercitar. E algumas coisas a gente acaba adiando.
Mas uma abordagem importante, assim, foi importante essa visão do tratamento da sala 1, do tratamento da medicina espiritual, da maravilha que é, do intercâmbio espiritual que vai ser cada vez maior. Nos próximos, sei lá, 100, 200 anos, nós vamos precisar de médicos, nós vamos ter amigos para conversar e vamos realinhar as nossas emoções, nossos sentimentos. Até a ortopedia, que é uma coisa que é trauma, que é uma queda, que é uma questão. Talvez até ortopedista a gente não precise no futuro. Bem lá no futuro, nós estamos em processo. Porque nós realmente, às vezes, criamos algumas dificuldades por uma necessidade do nosso inconsciente. Está lá guardadinha, uma tristeza, uma impossibilidade, uma dor, uma mágoa, e a gente, porque somos crianças, espiritualmente falando, estamos bastante distante, apesar da nossa origem divina, estamos muito distantes do nosso destino. Mas o aprendizado, a oportunidade, a dor amiga, o adoecimento que às vezes nos faz despertar e nos cura profundamente, isso é uma bênção que se repete a cada minuto. Porque com a dor, com a dificuldade, nós encontramos o tempo para essa conexão abençoada. É abrir essa verticalidade, esse contato com a fonte, com Deus, com a misericórdia divina, que nos chega através dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, dos nossos familiares queridos, as pessoas que estão à nossa volta. Um amigo, um momento, uma pessoa, um estranho, às vezes, é portador da misericórdia divina. Então, que possamos entender esse nosso pequeno estágio no plano físico como um aprendizado abençoado, que não precisa ter tanta dor, mas a gente ainda não sabe, eu não sabia, então nós estamos ainda colhendo algumas coisinhas ligadas a situações, equívocos, neste momento, em momentos transatos, em momentos de 200 anos atrás, mas que aqui estão, mas nós já estamos cansados de errar. A gente está com uma vontade enorme de acertar. As saudades que temos de Jesus, como na ocasião falou Chico, que nos faz nos reunir e tentar, em torno do Evangelho, buscar essa ferramenta luminosa que nos ajuda a sanar as nossas dores de hoje e começar um plantio cheio de luz. Com isso, vamos buscar na nossa caminhada, nos nossos desafios, e são grandes, mas nós temos que ter uma certeza. A Terra é uma escola. Voltaremos, graças a Deus, segundo a misericórdia divina, muitas vezes. Apesar do momento difícil, tem coisas lindas planejadas, lindas, maravilhosas, mesmo que pareça que está muito turbulento, porque estamos no meio de uma crise que vai trazer a regeneração. Então vamos neste momento, todos juntos, com o coração brilhando, cheio de confiança, de amor, de desejo da saúde mais integral, mais profunda, que passa pelos nossos pensamentos, que passa pelos nossos sentimentos, emoções e ações, que possamos nessa entrega e nessa confiança, pedimos a Jesus que se faça sempre presente, que tenhamos espaço no nosso coração para essa presença, que a espiritualidade abençoada e amiga encontre o nosso coração disposto a esse socorro, porque podemos nos fechar às vezes pelo tamanho da dor, mas a certeza de que não estamos sós, que caminhamos amparados, que não há julgamentos, que não há erro, que não há apenas equívocos das crianças que temos sido, mas precisamos despertar para as mudanças pequenas que tornarão a nossa vida um pouco mais leve, um pouco mais feliz, porque nascemos para isso, para nos encontrarmos, nos reencontrarmos, e nosso corpo físico, como dádiva divina, é filtro abençoado, é vaso que mantém
nós, espíritos, para que, segundo Hahnemann, possamos alcançar os mais altos fins da nossa existência, que é simplesmente chegarmos mais próximos do nosso Pai Celestial. Que esse desejo nos envolva não só agora, não só nas próximas horas, mas que seja um motivo de reflexão para que a gente abra essa possibilidade de caminharmos juntos, plano físico e plano espiritual, na sintonia que desejarmos, mas que seja de luz, de alegria, de esperança, de apoio mútuo, de aceitação, de entendimento da bênção da vida. Não importa o tempo de cada um de nós. Que o nosso passaporte seja carimbado por isso ou aquilo, por uma dificuldade que a medicina física convencional não resolveu, por uma dificuldade que a gente espera superar e não consegue, mas que a nossa alma se cure e se encontre na espiritualidade linda, vibrante, cheia de luz. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de muita reflexão, de aceitação, de amor e de boa vontade.